Olá, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a quinta aula do curso Diaconato. Muito bem, espero que estas aulas tenha sido edificante para vocês. Nós continuaremos agora, trabalhamos na aula 4 sobre as questões práticas do ofício do diaconato e nós vamos dar continuidade nessa atividade agora mais prática, né? Falar um pouco sobre essa questão prática do nosso trabalho, do ministério, do serviço. Amém? Que bom, glória a Deus. Então, pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar nesse decorrer desta aula, em nome de Jesus. Convido você a curvar sua cabeça e a orar comigo, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e adoramos o teu nome. E declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus das nossas vidas. E nesse momento que vamos estar assistindo essa aula, participando dessa aula, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento, que o Senhor nos capacite a aprender e a praticar tudo aquilo que nós vamos aprender. Em nome de Jesus, cuida de cada um que está assistindo essa aula e fala conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Vamos lá então? O ofício, né? Então aqui o título é o mesmo da aula passada, só que a gente vai ver um subtítulo hoje, tá? Então o título seria As atribuições do diácono no serviço de suas funções, certo? E hoje nós vamos ver então um subtítulo que a gente viu semana passada sobre algumas atribuições e agora nós vamos ver sobre as funções, certo? Vamos lá então? Conselhos éticos e práticos para o exercício da função. Além das atitudes que vimos até agora abaixo, nós vimos algumas atitudes na aula 4, né? Hoje, na aula 5, nós vamos ter alguns conselhos práticos que ajudarão o diácono e a diaconisa a exercerem a sua função com excelência, tá? Alguns conselhos que podem parecer até um pouco óbvios. Você pode falar, nossa, mas eu já faço isso no meu trabalho como diaconisa, como diácono. No entanto, é melhor nós errarmos por excesso de informações, né? Ou então, do que nós pecarmos na falta de informações. Então, nós vamos estar aqui falando sobre exemplos, sobre coisas importantíssimas que no decorrer do culto, da prática da sua função, você vai ter que fazer. Amém? Então, o primeiro tópico que nós vamos listar é quanto à aparência e os cuidados pessoais. Devemos reconhecer que o diácono não pode andar despenteado, né? Nós temos que estar sempre bem alinhados, com roupas sujas ou amassadas, sapatos esfolados e furados. Então isso nós não, graças a Deus nós não vemos aqui, mas é algo que, como eu falei há pouco, né? Parece tão óbvio isso, mas é importante nós destacarmos que nós temos que estar muito bem apresentados, tá? Se nós temos ou não roupas novas, não importa. Nós temos que estar bem. Se aquela roupa for já usada, velhinha, mas ela tá bem limpinha, bem passadinha, bem arrumadinha, né? E a roupa do trabalho, do diaconato, o seu uniforme, ele não é para você usar em outros lugares. Não é para você usar em outros cultos que você não está escalado ou para você ir em alguma festa. A roupa do seu trabalho, do diaconato, o seu uniforme é para o exercício do seu trabalho, né? O servo de Deus deve trajar-se dignamente de acordo com a sua função que exerce, lembrando-se sempre que ele é o melhor cartão de apresentação da sua igreja, né? E sobre isso nós vamos ver algumas orientações. Mas o que acontece? Você e eu, quando estamos ali na frente, né? Eu como pastora que estou ali no altar, vocês que estão ali na frente recebendo as pessoas, vocês são um cartão. E vocês são um cartão da primeira impressão, né? Aqui as pessoas chegam e já olham a igreja e já observam a maneira que elas são tratadas e como os diáconos estão se portando ali. Isso é o cartão de visita da igreja. Vocês representam a igreja do Evangelho Quadrangular, certo? Recomendações pessoais. Os sapatos devem estar limpos. No nosso caso, da nossa igreja, sapatos pretos, né? Nós temos essa condição do nosso uniforme.
tanto para as meninas, né, para as diaconisas, quanto para os diáconos. Os cabelos sempre aparados e penteados. Pode estar solto? Pode, mas com cuidado para não estar na frente do rosto, tampando o rosto, né? Manter o hálito saudável, né? Cuidado. A gente está usando máscara, então a gente tá mais protegido agora. Mas se você precisar conversar com alguém, você tem que estar ali com um bom hálito. Estar uniformizado, iguais no dia da escala. Então tem que ser igual o seu uniforme no dia da escala. Não coloque, né, cada uma cor. Por exemplo, uma coisa que é importante, de quarta-feira, por exemplo, no nosso caso da nossa igreja, o pastor já liberou de vir com camiseta, né, que é a camiseta lá do uniforme. Não são todos que têm essa camiseta, mas seria interessante todos terem e combinar, ó, na quarta-feira todos viremos com a camiseta do uniforme. E no domingo nós vamos estar todos com a camisa branca, né? E com o uniforme azul. Ainda não são todos que têm uniforme azul, mas eu gostaria que você colocasse isso no seu coração como um propósito. Olha, eu preciso comprar o meu uniforme azul para todos estarmos igual. Isso é muito importante, porque você será reconhecido como diácono da sua igreja. Amém? Vamos continuar agora falando sobre isso. Talvez você fale assim, nossa, pastora, não é importante isso. Gente, isso é muito importante, tá? E agora nós vamos falar sobre quanto à nossa linguagem. O que é a linguagem? É a maneira como nós nos comunicamos, tá? Então, evite cacoetes, quer dizer, aquelas maneiras de figura de linguagem, maneira de se expressar que você às vezes usa. Gestos extravagantes e usar uma voz que não seja a sua. Por exemplo, essa questão dos cacoetes, por exemplo. E aí, varão, como tá? Beleza, varão? A gente não vai cumprimentar as pessoas na porta assim, né? Fala daí, sei lá, amado a gente sempre fala amada, né? Mas procurar até evitar esses amados e amadas. Por quê? Você não conhece a pessoa muito bem, então não sabe se ela gosta, se ela se sente mal. Então, paz, sejam todos bem-vindos, fique à vontade. Evitar, né? Às vezes aquela maneira que você fala pode ofender. Então, tudo isso a gente tem que procurar evitar, né? Seja breve nas oportunidades, evitando principalmente histórias particulares e infindáveis. Né? Aqui no caso, se você for ter uma oportunidade de falar em público, ou até mesmo se você tem a oportunidade de conversar com aquela pessoa, ela está pedindo alguma informação, né? Então a gente deve se preocupar mais em ouvir e menos em falar. Evite o uso de apelidos, né? Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Procurar chamar as pessoas pelo nome. Ô irmã, se você não sabe o nome, nós temos um grande álibi, né? Irmão e irmã, pronto, tá certo. Mas nós não devemos dar apelidos, principalmente quando estamos de trabalho. Procura evitar apelidos, procure falar o nome daquela pessoa. Respeite os outros, isto é, não faça brincadeiras com situações que alguém enfrentou ou está enfrentando. Cuidado, né? Cuidado, porque às vezes a pessoa pode se sentir ofendida. Então, procurar evitar. Se você, às vezes, a gente faz na maior da boa intenção, com o nosso coração limpo, mas aquela pessoa não recebe aquela brincadeira dessa maneira, não é verdade? Por exemplo, uma pessoa está afastada, faz tempo que não vem na igreja, daí a pessoa chega e você fala, ah, até que enfim apareceu. Não é agradável. A pessoa fica constrangida, ela fala, nossa, né? Talvez para você seria legal, você falar, nossa, a pessoa sentiu minha falta, mas para ela não, né? Ou então, nossa, o visitante, chegou o visitante, gente. A gente já viu muito isso, a gente até já brincou dessa maneira, mas quando nós estamos trabalhando ali na obra do Senhor, nós temos que evitar esse tipo de brincadeira, tá bom? Ao orar em grupo, faça isso com ordem de acordo com os irmãos, para evitar os falatórios sem objetivo, tá? Então, assim, por exemplo, eu estou orando em grupo. Em vez de, nós temos que respeitar o outro que está orando. Quando um ora, os outros concordam. Quando o outro tem a oportunidade de orar, aquela outra pessoa que estava orando agora, ela apenas concorda com a oração, para que as pessoas ouçam e possam concordar. Como que eu vou orar por uma coisa e a pessoa do meu lado vai concordar, e se ela não concorda, né? Ela não vai dizer amém. Então,
né? Então a gente tem que estar ali no mesmo propósito, e a Bíblia também fala sobre ligar na terra, será ligado no céu. Como eu vou ligar alguma coisa que eu não estou nem ouvindo que a pessoa está falando, tá? Então ter essa ordem, esse objetivo na hora da oração, tá bom? Essa questão de evitar falatórios, às vezes a pessoa fala, eu vou pedir uma oração pro irmão, não sei das quantas. Daí começa a falar toda a história, não precisa, tá? Então só fala, eu quero que vocês orem por essa pessoa, ela tá doente assim, pronto, a gente vai orar e Deus vai abençoar. E depois, se você precisa conversar a respeito disso com alguém, que seja a pessoa certa, você vai e conversa. Não use gírias, palavras de baixo calão e piadas que não edificam. Então, todas essas coisas nós temos que evitar como diaconato. Isso não é só quando a gente está escalado, não. Qualquer lugar que estamos ali conversando, mesmo que não seja dentro da igreja, nós somos o exemplo, nós somos o espelho. Então, nossa boca tem que ser palavras boas, palavras sãs, que edificam as pessoas. Porque na nossa boca não tem esse hábito, né, de falar coisas, brincadeiras vulgar, coisas que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Que tudo que nós falarmos tem que o Senhor se agradar, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, diz o salmista. Então é importante que as nossas palavras sejam sãs, sejam boas, né? E lá nas cartas o apóstolo Paulo fala tudo aquilo que é bom, reto, puro, isso ocupe aquilo que edifica. Se não edifica, ele fala, não fale, não faça, né? Nós temos que apenas pensar e falar aquilo que edifica, amém? Quanto à postura durante o culto, agora a gente vai começar a falar sobre a questão dentro da igreja, no seu lugar que você está ali trabalhando. Evite colocar as mãos nos bolsos da calça ou paletó. Quando a pessoa está ali posicionada como diácono, evite colocar as mãos no bolso, certo? Mulheres devem tomar cuidado com as saias curtas ou com os decotes e transparência das roupas. Lembrando, gente, que o que eu estou falando aqui é uma lista de recomendações geral. Eu não estou falando nada em particular com ninguém. Não estou dizendo também que isso acontece na nossa igreja. Nós estamos aqui dando instruções, certo? Tem coisas que é óbvio, que a gente sabe que nem acontece, mas que nós precisamos saber que é a maneira correta para nós instruirmos os diáconos, certo? Enquanto os visitantes não forem embora, você continuará trabalhando, pode acontecer imprevistos. Tem um visitante na igreja, ele está ali, o pastor está atendendo ele, ou a equipe de recepção, ou ele está conversando. Você é diácono, você não tem que acabar o culto e sair correndo. Os diáconos, eles são o primeiro a chegar, nós vamos falar sobre isso agora, daqui a pouco, e os últimos a saírem. Ah, pastor, eu preciso de carona. Então você precisa pedir autorização para o teu pastor para você ser liberado. Você não vai embora sem autorização. Outra coisa, você vai ficar ali o máximo que você conseguir ficar. Principalmente se tiver alguém ali visitando, está ali, precisa da sua atenção, tá bom? Então é muito importante isso. Não feche os olhos para orar ou adorar quando você estiver trabalhando, tá joia? Estiver de serviço. Então não é para você ficar lá orando e adorando a Deus. Fala, pastor, mas meu Deus do céu, eu posso adorar a Deus? Você pode, de olho aberto. De olho aberto, em espírito, como as pessoas falam, né? Espírito de oração, né? Tô ali orando dentro do meu coração, tô intercedendo, orando, repreendendo, observando. Então eu não vou fechar os olhos. O pastor chamou para orar pelas pessoas, olho aberto. Olho aberto, você não fecha o olho, certo? Ah, mas isso aí não é de Deus, não tem nada a ver, gente. De olho aberto ou fechado, Deus escuta do mesmo jeito. Por que a gente fecha os olhos quando oramos? Não é porque Deus não escuta, é porque quando eu fecho os meus olhos, eu não estou prestando atenção em volta. Mas no seu caso que está trabalhando, você precisa prestar atenção. Então você tem que orar de olho aberto, certo? Não saia do seu posto, a não ser que precise. Então agora eu vou falar sobre algo que nós não fazíamos e nós vamos começar a fazer. O que é isso, pastor? Nós vamos modificar a nossa escala. Como? Nós vamos deixar o diácono fixo no posto dele. Por exemplo, nós vamos ter 2 diáconos na porta, um diácono lá na frente e um diácono no banheiro. Esse da porta, um fica fora,
Os dois ficam para fora até começar o culto. Começou o culto, os dois ficam para dentro. Um fica para dentro, o outro fica para fora. Nós não deixaremos jamais a porta da igreja sem ninguém, tá bom? Então nunca a igreja vai ficar sem ninguém na porta, que tem acontecido às vezes. Todos saem, vão fazer uma outra coisa e a porta fica desprotegida, tá? Então um diácono fica para dentro da porta, outro fica lá fora da porta, um fica ali perto, próximo ao púlpito, e o outro fica nas portas dos banheiros. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre os banheiros, da importância de ter um diácono próximo aos banheiros, por vários motivos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas então, o que acontece? E vai ter um diácono que vai ser o diácono que vai ser o volante, vamos dizer assim. O que ele vai fazer? Ele vai estar ali para trocar de lugar se necessário. Por exemplo, o irmão que está lá na porta precisa ir ao banheiro e ele não tem como sair porque a porta não pode ficar desprotegida. Então esse irmão volante, ele vai estar ali enquanto o outro vai ao banheiro. Ou então o diácono que está lá com o pastor foi buscar uma água para o pastor. O diácono volante fica no lugar dele para não deixar ali sozinho, mas só por aquele instante. Depois ele volta para o posto dele. Vocês estão entendendo? A gente vai explicar um pouco melhor depois para vocês. Na próxima escala do mês de março, nós já estaremos trabalhando dessa maneira, tá certo? Vamos lá então. Se o pastor ou alguém for fazer a oração, auxilie. Então o que acontece? Não precisa ficar cheio de gente em volta do pastor orando, todos os diáconos cristãos, não precisa. Mas é necessário que, por exemplo, se for na hora do culto, o pastor chamou, vem aqui para frente, fez o apelo. Todos que puderem, o máximo que puder, deixa sempre alguém na porta, os outros vêm próximo. Não deixa só um diácono, porque, por exemplo, uma diaconisa está naquele canto, tem um grupo ali, uma mulher ali, ela está próximo. Mas daí, para cá, alguém cai possesso, não tem nenhum diácono aqui para atender. Então, estar próximos, não em cima da pessoa, não precisa pôr a mão na pessoa, tá bom? Não precisa segurar na cintura, não precisa segurar no ombro, não toque nas pessoas. Fique próximo e atento, com os olhos bem abertos. Se a pessoa for cair, você segura, mas você não vai puxar essa pessoa e muito menos apoiar. Apoiar depois que ela caiu. Tipo assim, ela tá caindo, você apoia, não você coloca a mão para ela ver. Porque, por exemplo, se for uma possessão maligna, um demônio, dependendo do demônio, no momento que você toca, ele recebe mais força ainda de tocar nele, ele quer que toca, ele começa a fazer escândalo. Então, o que acontece? O pastor ora e você concorda com a oração do pastor, você vai orar pelo pastor, você não vai expulsar, você não vai falar sai em nome de Jesus, você não vai falar eu te repreendo, demônio, não. Você só vai orar pelo seu pastor ou pelo obreiro que está orando por aquela pessoa, tá? E você vai estar ali servindo de apoio. Por exemplo, uma mulher, ela está de roupa curta, decotada, já leva um pano, alguma coisa para cobrir essa pessoa, se ela cai no chão, para ela não ficar ali, né, exposta, né? Às vezes está ali com a calça muito justa, uma saia curta, não, vomitou, eu tenho que ter um balde, um pano, tudo isso é agilidade e atividade do diaconato. Mas se você não está prestando atenção, você vai ficar ali esperando, meu Deus, que agora o que eu faço? Não, gente, já está tudo em ordem. Então, essa é a nossa função. Na prática, é isso que nós devemos fazer, certo? Auxiliar o pastor é isso, estar ali próximo, intercedendo. O tempo todo, o diácono fica orando e observando o movimento do culto, certo? E a gente vai continuar falando sobre isso agora. Cada vez vocês estão entendendo que é o importante do culto? Essa parte da postura no culto é bem extensa aqui, então a gente vai continuar falando sobre ela. Deixe pessoas em pé no fundo apenas se não houver lugar para sentar. Do contrário, peça com gentileza que se sentem. Então, gente, ó, graças a Deus a gente não tem visto muito isso na nossa igreja mais, graças a Deus, né? Mas se houver, você tem toda a autoridade para falar, só que com amor, tá? Então não chega e fala assim, vai sentar, irmão. Ô, irmão, que não é teu lugar não, vai sentar. Você não gostaria que a pessoa falasse assim com você, então você também não vai fazer isso. Então, o que seria o mais gentil? Paz, querido, tudo bem? Você precisa de alguma coisa?
Tá passando mal? Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem, irmã. Tudo bem, irmão. Então, eu queria pedir para você se sentar, por favor, tá? Se a pessoa insistir em ficar de pé, você não vai brigar, pegar uma marreta e brigar com ela, fazer o quê? Mas você fez a sua parte. Depois você passa para o pastor. Pastor, eu conversei com a pessoa, porque geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas da igreja. Os visitantes não ficam de pé lá. O visitante não se preocupa que ele não vai chegar e ficar lá de pé e não vai querer entrar, entendeu? E então os visitantes, eles chegam e eles vão procurar um lugar para sentar. E o ideal aqui é que o diácono mostre aonde sentar. Né? A pessoa da recepção vai receber e o diácono está ali na porta e fala: olha, quer sentar aqui? Onde você prefere? Né? Atenda aquela pessoa, fique à vontade. Ó, a gente tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui ao lado, fique à vontade. Então isso é a maneira que você vai fazer para que todos estejam acomodados, porque uma pessoa que está de pé lá atrás atrapalha o pregador, atrapalha porque ela chama atenção para ela. Isso atrapalha muitas vezes na hora que o pregador estiver pregando a palavra. Vamos lá, chegue no mínimo 30 minutos antes. Geralmente a gente procura aqui pedir para você chegar em 1 hora antes, né? Mas no máximo, gente, aqui coloquei até no mínimo, né? Mas é no máximo 30 minutos, porque orar, para que a gente possa orar individualmente. Não tem acontecido muito isso. Ora individualmente, depois, se possível, orar juntos, quem está escalado. Mas como que eu vou orar se eu chegar 30 minutos antes? Não dá tempo de vocês orarem juntos, orar separado e estar lá trabalhando, porque tem 30 minutos antes, já começa a chegar gente na igreja. Já tem esses dias tinha até visitante 30 minutos antes. Então, o ideal é que chegar 1 hora antes. Durante a semana é bem difícil? É difícil. Então, o máximo que você conseguir chegar antecipado, chegue antecipado, tá? Para que todos possam estar revestidos e fortalecidos. Primeiro a chegar, último a sair. O diácono, ele é o primeiro a chegar. Gente, vocês têm que chegar junto com o pessoal do louvor. O louvor chega aqui 1 hora antes. Então, vocês também deveriam chegar 1 hora antes. Orar juntos. Providenciar todas as coisas que precisa, observar banheiro, observar tudo, para daí já ir para o seu posto, tá? Para o seu lugar da sua escala. Não esperar todo mundo chegar na igreja para a gente chegar, ou então, né, a maioria chegar e não ter um diácono ali para receber. Então, nós somos os primeiros a chegar, obreiros e diáconos, e os últimos a sair. Telefone celular, ele deve ser desligado quando você estiver trabalhando ou no silencioso durante o culto. Se você precisa do celular, eu falei sobre isso na aula 4. Se você precisa do celular, é importante, tem alguém doente na sua casa, uma pessoa de idade, ou é o seu trabalho. O que você deve fazer? Deixa com outra pessoa e essa pessoa vai te chamar se necessário for. Por quê? Porque a tua atenção não pode estar no celular. Se você estiver com o celular, você não vai conseguir prestar a atenção no culto, nas coisas que precisam ser feitas. Amém? Então, é muito importante isso. Evitar ficar do lado de fora da igreja durante o culto. A não ser que você esteja escalado para cuidar dos carros, ficar lá fora, né? Quando, por exemplo, um evento grande da igreja, que o pastor vai precisar colocar homens lá para estar observando os carros, uma coisa. Mas se você não está escalado para isso, e se você estiver, fique olhando, observando próximo da igreja. Não vá ficar do outro lado, outro quarteirão, como se não tivesse acontecendo o culto. Evite, gente, evitar. Não significa que não vai acontecer, mas evite ficar fora da igreja, fora do culto. Preste atenção no culto. Evitar andar sem necessidade no meio da igreja durante o culto. Vocês, diácono, eu falo que vocês são invisíveis. Às vezes quando eu estou pregando, eu nem percebo se o diácono como que a água chegou ali. Às vezes eu percebo e às vezes não. Mas não é por isso que a gente vai ficar andando o tempo todo dentro da igreja. Se cada um ficar no seu posto, dá para observar a igreja toda. Cada um observa o seu setor, cada um observa a sua parte, tá? Realizar as atividades para o preparo do culto com antecedência e não na hora do culto. O que vai precisar para aquele culto? Carta da campanha? Não é para saber da carta. O pastor falou assim, agora nós vamos orar pela carta. Sai aquele diácono desesperado atrás da carta.
O culto está decorrendo, você já antecipou essas cartas, acabou a carta, já tem que saber 7 horas da noite se o culto é às 8. Não tem que saber 5 para as 8, né? Ó, tem que preparar antes, tem que organizar antes. Organizar tudo, água gelada, água do bebedouro, detalhes, lenço para o pastor, papel, tudo que for necessário, canetas funcionem, se você não tem a sua, providenciar as canetas, deixar ali, máscara, já saber antes aonde estão as máscaras, se falta máscara para alguém, certo? Então isso não é papel do líder do diaconato, do presidente do diaconato, mas é de todos os diáconos, quem está escalado, não é só de uma pessoa. Ah, hoje eu estou escalada com o Lúcio, então ele já sabe tudo, eu não preciso me preocupar com nada. Não, cada um, todos se preocupando. Lembra que eu falei a aula passada sobre do envolvimento? Né? Envolver-se, fazer parte. Vamos lá então. A gente precisa disso, tá? Exorte com humildade, carinho e na direção de Deus aqueles que estiverem com conversas paralelas e trazendo desordem no culto. É responsabilidade sua, diácono. Não adianta você querer fugir disso, infelizmente. É seu essa tarefa de falar com essas pessoas. Mas, gente, tudo com muita educação. Cuidado com os visitantes. Por exemplo, tem um visitante que está ali conversando com um amigo o tempo todo. E isso tá, né? Se você puder evitar, falar, olha, tá tudo bem, vocês estão precisando de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Daí a pessoa vai entender que ela está atrapalhando, né? Que ela está falando alto, tá? Então, se houver algo que venha realmente trazer desordem no culto, é tua responsabilidade, com amor e carinho e direção do Espírito Santo, intervir nisso. Atenção no momento da oferta, posicionar o casofilácio e voltar ele para o lugar. Então, na nossa igreja, nós temos lá 2 casofilácios. Eles têm que estar preparados antes de começar o culto, tudo em ordem. Acabou a oferta, espera todo mundo ofertar, não espera, às vezes tem gente que está atrasado, que foi lá preencher o envelope, sai correndo, e daí não está mais no casofilácio, não está mais lá, porque já arrancaram. Não tenha pressa em fazer nada no culto. Ó, o diácono tá ali, posiciona. Por exemplo, pastor, nós temos nossas regras, nossas rotinas de culto. No nosso caso, da nossa igreja, nós ungimos as mãos ali. O pastor auxiliar, geralmente, né? Os pastores vão ali, ou obreiros, estão ali para ungir as mãos. Amém. Do lado de obreiro, o diácono tem que estar próximo. Vocês estão entendendo? O que o diácono tem que ter na mão? Eu já falei isso, acho que na primeira reunião que eu fiz com vocês, o ano passado. O diácono tem que estar com papel na mão, envelope de dízimo na mão, envelope de oferta na mão, uma canetinha no bolso. Por quê? A pessoa está vindo para a fila, ela já deu o dízimo, mas ela já quer pegar um envelope para trazer no próximo culto. Ela já pega ali na mão do diácono, ou ela precisa de uma caneta rapidinho. Ela vai lá, ela vê que o diácono está posicionado próximo ao casofilácio, com essas coisas na mão, ela vai lá e pega ou empresta e já, sabe, uma coisa rápida. Ou então alguém levanta a mão e fala, eu preciso de envelope. A pessoa vai lá e você entrega. Você está ali disponível, gente. Esteja atento. Não é para andar nessa hora da oferta. Não é para ficar fora da igreja voando, pensando em outra coisa. Meu Deus, pensando na carta, procurando a carta. Não, agora é a hora da oferta. Se concentra na hora da oferta, certo? É isso aí, vamos prestar bem atenção nesses detalhes. Ficar atento a elementos suspeitos que possam estar rodeando o templo. Então, no caso de quem está posicionado lá fora, observar isso. No caso disso ocorrer, 2 ou mais diáconos devem se posicionar próximo ao templo. Então, se aconteceu, você viu alguma coisa, você chame outras, até mesmo pessoas, obreiros, pastores, adulto, homens que estejam ali na igreja, e você vai averiguar, se precisar ligar para a polícia, alguma coisa que tenha que ser feita, vocês estão atentos, amém? Vocês estão ali posicionados a tempo, deixando visível que a igreja está sendo atenta ao que está acontecendo dentro e fora do culto. Com carinho, controlar o fluxo das crianças. Se não conseguir, chame os pais das crianças. Gente, isso é muito importante. A criança não é para ser prejudicada, maltratada, judiada por nenhum diácono, mas nós temos que
controlar essas crianças. Essa criança está saindo correndo dentro do culto? Se você conhece a família, ou se você sabe quem são os pais, observa, você está observando, você sabe de onde essa criança saiu, né? Com carinho, com atenção. Você fala, se quer, lá atrás, aqui atrás da nossa igreja, nós temos a sala das crianças, tem brinquedinho, tem alguma coisa. Chama a criança, tentem brincar com a criança, chama o pai, fala, ela precisa de alguma coisa, sabe? Tem alguma atenção ali para atender aquela criança, para que ela não fique, não suba no púlpito, não derrube coisa, não caia, como já aconteceu na nossa igreja, a criança subir, cair, se machucou, não é verdade? E daí a gente o pastor está pregando ali, o Espírito Santo está ministrando, de repente a criança sobe e cai. Gente, perde tudo aquilo que está acontecendo no culto, tá? Então essa é a função da gente também, como diácono. Desempenhe o ministério com amor e não espere reconhecimento na terra. Lá no livro, na segunda carta, né, de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala sobre isso. Então nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer as coisas com amor. Tudo que vier à mão, faça com amor. Tudo que você tiver que fazer, faça o melhor, com excelência. Não se preocupa se o pastor está olhando, se o pastor vai falar, parabéns, diáconos. Gente, nós não fazemos nada. Nós fazemos para as pessoas, nós fazemos para servir as pessoas, mas nós estamos fazendo tudo para o Senhor. Ele é o Deus que vai te recompensar, amém? Vai chegar a hora do seu galardão, vai chegar a hora, o Senhor te vê, Ele vê o seu coração, Ele vê o seu trabalho, o seu esforço. Então, é a Ele, para Ele, por Ele todas as coisas. Então, nós devemos procurar sempre olhar para isso como algo para Deus, nosso trabalho, e fazer o melhor, com excelência. Amém? Não de qualquer maneira. Vamos lá. E quanto à nossa postura ética? O que é ética, né? Ética é a questão moral, é uma questão de princípios, tá? Evite conversas à parte com o sexo oposto, a não ser que seja necessário. Procure não estar sozinho. Por exemplo, uma irmã chama você, homem, diácono, para perguntar algo. Você está ali com uma certa distância, conversa. Mas ela quer conversar um pouco mais. Chama uma diaconisa e fala, irmã, só um minutinho, vou chamar a irmã para a gente, ela sabe melhor, tal. Se preciso for, você precisar ficar junto, fique. Mas você não está sozinho, tá bom, gente? Às vezes fala, pastor, não tem nada a ver. Tem, gente. Às vezes, Satanás, ele é sujo, astuto. No teu coração está impecável, está puro em relação a isso, está inocente, mas aquela pessoa não. E ela pode mentir, ela pode armar contra a tua vida e o que vai ser uma cilada de Satanás. Então, não atenda, não fique de papo, de conversa sozinho, em sala, em lugares fechados, com pessoas do sexo oposto. Evite beijos, abraços com pessoas que conhece há pouco tempo ou novos convertidos. Evite, tá? Procure evitar, principalmente se for menino, né? Os homens com as mulheres. Evite, paz. A gente está na pandemia, então isso, graças a Deus, não está tão forte, né? Mas nós temos assim, é nosso isso, de abraçar, de beijar, de acariciar, mas nós devemos evitar por conta desse tópico que eu falei agora há pouco mesmo. Tá? É imprescindível que o diácono seja assíduo e pontual. Então, você procure não faltar à sua escala. A falta de compromisso dispõe gravemente contra tão importante cargo. Se eu estou como diácono, se eu sou um diácono, eu estou ali disponível. A escala sempre é feita com antecedência. Vocês não têm isso não é um problema mais aqui na nossa igreja. Vocês têm essa escala com antecedência. Então, vocês têm como se programar. E, por exemplo, eu trabalho e eu sei, aquele dia você já organiza tudo desde manhã. Olha, infelizmente hoje não dá para eu ficar. Você vai ter que me substituir no meu trabalho, deixa tudo organizadinho. Ou então você vai falar isso não no dia da escala. Tem acontecido, infelizmente, nesses últimos meses, eu observei janeiro e dezembro, uma queda muito grande de escala. Terça-feira, por exemplo, é culto de oração. Eu fiz uma escala para terça-feira. E nesse mês, apenas duas pessoas seguiram a sua escala.
Só 2. Os outros faltaram. Daí a irmã que estava aqui, chegou cedo, ela ficou no posto dessas pessoas. E não foi dada satisfação, nem para mim, só se para o Lúcio, né, que é nosso diretor de diácono, mas para nós não foi passado, como pastores, nada em relação a isso. Então isso é muito sério, tá? Isso é uma conduta que ela é muito séria. O diácono precisa ter palavra, o diácono precisa honrar com seus compromissos. Se eu sou diácono, eu sei que eu tenho uma escala para cumprir. Ah, mas tal dia, então você já vai falar com... A escala chegou na tua mão, como também tem acontecido muito isso. A irmã eu coloquei a escala no mesmo dia, a irmã já mandou mensagem, pastora, tal dia vai acontecer isso, já tá tudo certo, eu não vou poder. No mesmo minuto eu já mudei a escala, não deu problema nenhum. Então isso é uma pessoa que tem ética, que tem o quê? Responsabilidade sobre o cargo dela. Seja fiel dizimista e ofertante, sendo exemplo para a igreja. Gente, ser dizimista não é uma opção, tá? Você diácono, você é dizimista porque você é obediente à palavra, você é servo de Deus. Como nós podemos ser ladrão? A Bíblia fala no livro de Malaquias 3, capítulo 3, ele discorre sobre o dízimo e ele fala assim, o Senhor falando ali através do profeta, roubará o homem a Deus. Então, se nós estamos sendo negligentes no dízimo, nós somos ladrão, nós não somos outra coisa, não tem outro nome, tá? E Deus não vai te abençoar. E se você está ali, como você vai orar pelas pessoas? Como você vai interceder? Então, organize a sua vida. É pouco, pastor, eu recebo só R$100. Seja dizimista dos R$100. Eu recebo 10 mil. Seja dizimista do 10 mil. Seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Seja fiel. Se você tem alguma coisa que vem à sua mão, seja dizimista e seja ofertante, tá bom? Seja uma pessoa carismática. Trate bem os seus irmãos, principalmente, né, os seus irmãos diáconos, com uma conduta moral exemplar. Depois eu gostaria que você lesse todas essas referências, ela vai falar sobre isso, mas é muito importante nós sermos bons. Tenha bondade no seu coração. A Bíblia fala que os nossos olhos, né, eles são a janela da nossa alma. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Então, assim, às vezes a maldade não está na pessoa, a maldade está nos nossos olhos. Então, a gente precisa fazer o quê? Ter amor, ter carinho, ter respeito pelas pessoas. Nunca fale aquilo que você não gostaria que falasse para você. É um princípio que Jesus nos ensinou. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você gosta de ser ofendido? Você gosta que as pessoas gritem com você? Você gosta que as pessoas elas te ofendam? Ou elas peguem um defeito seu, alguma característica sua e debochem na frente dos outros? Não, então vamos procurar não fazer o mesmo. Amém? Porque isso é muito importante para nosso exemplo ali na casa do Senhor Jesus. Nós somos diáconos, nós somos o exemplo, amém? Deus quer isso de nós. Agora a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. No dia da ceia, fique atento ao preparo da mesa e os elementos. Gente, é muito importante isso. Nós precisamos que a mesa esteja impecável, arrumada, não 7:55, né? Não 5:06. Tem que estar organizado tudo com antecedência. Observar se tem o pão, se é suficiente, se está tudo em ordem, se está tudo limpinho, tá? Deixar tudo bonitinho. Não deixar isso sobre a responsabilidade de uma só pessoa. Pastor, mas eu não sei muito bem como arrumar a mesa. Mas vem ajudar para que você saiba onde estão a toalha, onde estão os elementos. Às vezes acontece o que na igreja? O dia da ceia a irmã ficou doente, deu dor de barriga e ela não veio. E daí ninguém sabe onde está a toalha. Ninguém sabe onde está a uva, ninguém sabe onde está as coisas que decoram a mesa. E pastor do céu, acabou o suco e agora? O nosso pastor, ele é um pastor muito cuidadoso. Então assim, ele que cuida, ele que compra, né, as coisas. E ele é uma pessoa que está sempre observando, mas já aconteceu de não ter, né? Quando nós tínhamos aquele suco grande, porque ninguém avisou que estava acabando, que tinha acabado. Então esse é o nosso papel, é o papel do diaconato. Esse é o auxílio de vocês. Chegue antes para ajudar na organização e não deixe isso para uma só pessoa. Todos devem estar envolvidos. Mantenha tudo organizado.
Fique atento na sua escala para não faltar a sua responsabilidade, tá? Então, no dia da escala, o pastor coloca todos para serem escalados. Não significa que é para vocês todos escalados e 2 pessoas trabalhar. Todos estão escalados, nós vamos na Santa Ceia, também vamos fazer o posicionamento de vocês para deixar tudo organizadinho. Acho que nessa Santa Ceia ainda não, nessa Ceia do Senhor, né? Para mês de abril, porque essa aula já passou a ceia. Então, no mês de abril a gente vai conseguir organizar tudo isso. Então, preste atenção. Você é um elemento importantíssimo no dia da ceia do Senhor, tá bom? É muito importante ficar atento. Não deixar nada, nenhum detalhe escapar. Quanto às questões logísticas das instalações. E as instalações. Cuide da aparência da igreja. Gente, é muito importante. Às vezes a cadeira tá fora do lugar, tá suja. Onde a pessoa sentou, ficou ali cheio de sinal do pé, barro, às vezes risco, sujou. Mas como não teve limpeza do culto, da igreja naquele dia, como você chegou antes, você não ficou só parado ali na frente. Você foi lá dentro da igreja observar e viu que estava ali, você já pegou uma vassoura, já varreu, já organizou. Prime pela organização e estrutura para um bom aproveitamento do culto. A posição dos móveis, água para o pregador, igual, acontece muito aqui na nossa igreja, né? Tira o vaso porque vai fazer uma apresentação, o vaso fica lá onde jogaram, coitado do vaso. O lugar dos vasos é lá no púlpito, o lugar do tapete, o lugar não sei do que. É as coisas que vocês têm que cuidar e organizar o lugar certo de ficar, a cadeira e tudo mais. Precisa estar atento às necessidades estruturais da igreja, como água do bebedouro. Às vezes a água acaba na hora do meio do culto, por quê? Porque ninguém observou que estava faltando. Tem pouquinha água, já tira o galão, já põe num copinho lá no negócio, uma jarra, coloca um galão novo, porque você vai ter certeza que durante o culto não vai acabar a água. Então a gente já observa isso antes. Lâmpadas que precisam ser trocadas. Se o pastor troca, tá trocado. Se o pastor não troca, gente, fica queimado. Não é verdade? Não sei se vocês observaram ali no púlpito que ficou ali quase um mês sem o tampão, que choveu, apodreceu, o pastor tirou, ficou tirado. Ninguém pensou, pastor, aonde tem outra placa? Porque eu quero colocar essa placa para o pastor. Porque tá feio. Porque tá feio isso aqui. Isso foi falado até no treinamento, né? Mas tá lá no mesmo lugar, ficou no mesmo lugar. A hora que o pastor chegou e foi lá e pegou e colocou. Agora tá em ordem. Infelizmente, isso acontece muito aqui na nossa igreja. Por exemplo, a suqueira. Às vezes coloca lá para um evento. A suqueira ficou suja, ela ficou toda seca por dentro daquele negocinho onde sai o líquido. Antigamente não precisava, o pastor trocou, então não precisava mais ficar puxando. Ela tem que ficar puxando de novo. Por quê? Porque ela secou o suco ali dentro. Porque ela ficou uma semana suja no mesmo lugar. O pastor chegou aqui na igreja, lavou e guardou ela lá no lugar dela. Então, gente, não precisa o pastor falar, irmãos, guarda a suqueira. Irmãos, ó, tem esse cabo de vassoura, tá jogado aqui no mesmo lugar. A pá do lixo, pastor, irmãos, tá aqui, ó, do lado do lixo. Ó, irmãos, o lixo tá sem saco. Isso não é função de um diácono, nem do líder do diaconato. Isso não é função do Lúcio. Isso é função de todos os diáconos se importarem com isso, tá certo? Atenção na abertura e fechamento da igreja. Os diáconos que têm chave da igreja, você está escalado hoje. Procura saber se a igreja vai... Geralmente a igreja está, porque o pessoal do louvor chega super cedo e eles abrem a igreja. Mas o fechamento, a abertura, não é só responsabilidade do pastor, do louvor, é responsabilidade do diaconato. Tem alguns irmãos que realmente estão fazendo isso. Alguns, infelizmente, não estão preocupados com esse detalhe e precisa ficar preocupado, tá? Sempre que houver evento especial, é de responsabilidade do diaconato a organização dos móveis e utensílios da igreja. Teve um evento, o pessoal dos eventos tirou do lugar, às vezes não deu para colocar de novo no mesmo dia. Colocou no grupo de mulheres esse final de semana, que passou agora do mês passado, a gente colocou aquelas flores, aqueles matos, aquelas coisas verdes. Elas eram plantas que foi pego ali viva, então elas morreram, elas ficaram tudo sequinha. Na terça-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, eu já tirei todas elas e joguei fora. Mas qual que era a função? Domingo à noite, acabou o culto,
essa água vai ficar aqui, choca aqui dentro durante uma semana, essas plantas vão ficar aqui fedendo aqui durante uma semana, não. Domingo à noite eu já tiro tudo, quem tá trabalhando ali já lembra, já tira, já joga fora, já guarda os vasos, já põe os outros vasos no lugar, já deixa tudo em ordem. O que não tá em ordem, você deixa em ordem. Não fica pensando, mas olha, as mulheres não fizeram nada. Olha lá, era pro junior, olha lá, as crianças. As crianças fazem as coisas, deixa tudo sujo a cozinha. Não importa quem fez a bagunça. O que importa é que você passou pelo meio da bagunça, você viu a bagunça, você pode arrumar. Amém? Lembra que a gente falou sobre o envolvimento? Ó, de novo lá. Lembra a questão que a gente falou sobre da gente ter, do fogo que eu falei? E a questão da gente ter a nossa proatividade? Ser proativo, né? Vamos lá então. Observar a limpeza dos materiais dos banheiros. Gente, é uma coisa triste você ir ao banheiro, não ter papel ali esperando, um papel tá acabando e não tem outro papel para substituir. Imagina, gente, que desagradável, um visitante. Outra coisa, no banheiro das mulheres, nos homens eu já fui lá, eu observei, não aconteceu isso. Eu acho que as crianças, elas jogam o detergente, o sabonete líquido e enchem de água. Eu apertei, mais sai água do que sabonete. Porque eu acho que ou jogam fora, porque não é para água pura aquele jeito. E por quê? Porque dentro, eu já falei até isso na aula passada, mas eu vou repetir. Por isso que precisa ter diácono na porta do banheiro. Por quê? Porque os diáconos vão estar atentos se a criança está lá demorando, se a criança está fazendo arte ali dentro. Gente, eles são crianças, gente, não adianta. Eles são pequenos, eles vão fazer, eles veem o negócio ali, que legal, divertido fazer bolinha de sabão, e vão jogar, e vão misturar água, e vão fazer o que eles quiserem. Então a gente tem que estar ali atento, nós somos os adultos para cuidar disso, tá joia? Vamos lá então, dando continuidade aqui. Então, bastante coisa, não é verdade, gente? Bastante coisa, né? Parece até então que a gente não tem muita coisa, mas o diácono faz muita coisa, tem muito trabalho, muito trabalho. Então, o que nós estamos aqui para fazer? Nós estamos aqui para realmente entender o nosso ofício, a função prática que Deus tem colocado nas nossas mãos. E na próxima aula, na aula 6, nós vamos dar continuidade. Agora a gente vai para o terceiro tópico daí, que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos o primeiro na aula 4, o segundo na aula 5 e na aula 6 a gente vai ver a terceira parte sobre as funções do diaconato, certo? Espero que essa aula tenha ministrado ao seu coração, que Deus te abençoe. Olha, não leve, não ache que tudo isso que a pastora está falando é porque é para mal, é para o bem, é para que você faça com excelência, é para que a nossa igreja seja um exemplo dos fiéis no trato, no amor e no trabalho. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.